para as perguntas aqui, ó, pelo WhatsApp. A Marisol, Salto de Pirapora, diz: bom dia, meus queridos amigos. Gostaria de entender por que, quando eu era criança, eu tinha crises de sonambulismo e hoje não tenho mais. Queria entender por que acontecia isso. Meus pais me contavam que eu achava que eles estavam brincando porque eu não me lembrava de nada. Acontece isso mesmo, né, em algumas pessoas? Acontece muito. Pois Eu para. eu lembro que eu tinha, quando eu era mais novo, garoto, eu tinha um irmão mais novo que eu, 2 anos, que ele era o responsável por comprar. Naquela época a gente comprava leite com uma jarrinha. Ó como eu sou antigo, né? Um latãozinho. Você saía com a jarrinha. E ele era o responsável por comprar o leite de manhã. E às vezes ele acordava 2, 3 horas da manhã, dormindo, né? Levantava, saía da cama, descia, pegava e tentava ficar. A gente tinha que deixar a porta trancada sem a chave, porque ele tentava sair para ir comprar o leite. Quer dizer, era um processo sonambúlico isso daí. Tá certo? Então, por que ela sofria isso quando ela era na infância dela? Aí pode ser as mais variadas possibilidades. Aí eu possa tentar aqui de alguma forma supor, né? Como eu já falei aqui que o espírito anseia por estar, né, fora do corpo, isso parece uma coisa absurda que a gente está falando. Na fase da infância, o espírito está no processo de aprender a utilizar um corpo. Então é muito mais propenso, né, a estar nesse processo aí de desdobramento, né, ou de deslocamento, né, espiritual, nessa ansiedade de estar no plano espiritual. É uma suposição isso, tá? Porque acontece mais na infância, né? Assim como há relatos de crianças que têm memórias de vidas anteriores na fase da infância, até um determinado período. Isso aí tem vários estudos sobre esse assunto, né? Sim. É tema para a gente ficar aqui falando. É apenas uma suposição para responder ao ouvinte, tá? Tanto que hoje ela não tem mais, era na fase da infância, né? Que ela tinha isso, pelo relato dela, né? E ela não lembra de nada. Marisol, o nome dela, né? Marisol, eu vou concordar aqui com o Edson e vou te dizer o seguinte: nós funcionamos assim, ó. Essa câmera ali que tá me pegando, né? Nós somos assim, mente consciente e mente inconsciente. Então, mente consciente, acordados, dormindo, acordado, essa aqui que tá funcionando, dormindo, essa aqui. Num processo de sonambulismo, nós estamos assim. Então, a minha mente inconsciente está trabalhando, mas a minha mente consciente, ela manda comando para o meu corpo. Então, é como se eu vivesse o sonho. A criança, até os 7 anos, ela não tem senso crítico. Tem bem pouco senso crítico. Então, o que ela faz? Ela aceita o comando muito mais facilmente. Você vai crescendo, você vai tendo senso crítico. Tanto que daí para de fazer xixi na cama, né? Porque você tem senso crítico, você acorda, você sente uma vontade de ir ao banheiro, você tem senso crítico, levanta à noite, vai no banheiro, volta e dorme. E a criança não tem esse senso crítico. Então, quando está nesse processo de mesclado, ela levanta o corpo e vai fazer. Então, como o relato que o amigo estava contando aqui do irmão que queria comprar o leite. O meu irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu, também tinha sonambulismo. Não tem mais. Mas eu me lembro uma vez, a mamãe falou: mas o que você está fazendo, José Luiz? E ele: vou no banheiro, mãe. Mas ele estava entrando dentro do guarda-roupa. Então, assim, ele estava viajando, né? Mas era esse processo. Então, eu procurei entender o processo do sonambulismo, já que eu aplico um transe sonambúlico nas pessoas em uma vivência. E esse o processo de estar com a mente consciente e a mente inconsciente ao mesmo tempo, e a mente consciente com memória do que tem que fazer, indo fazer, né? E aí entra um pouquinho da coisa da antecipação e tudo mais. Marisol, que bom que você não tem mais. Pense assim, a sua mente consciente e a sua mente inconsciente estão trabalhando direitinho agora, ajustadas. Deixa eu fazer uma observação com relação à doutrina espírita em relação a isso. É uma outra forma de abordagem, que é a influência do organismo, que é estudado lá no Livro dos Espíritos. Que pensando a mesma coisa. Até que ponto o organismo físico influencia o espírito que está... Então, se encaixa bem... Até que ponto a mente consciente tem memória e influencia a mente inconsciente. Então, já que nós estamos aqui falando na linguagem espírita, mente consciente, corpo. Mente inconsciente, espírito.
Interessante. E tem uma diferença desse sonambulismo mediúnico que nós estávamos falando anteriormente para esse sonambulismo da fase infantil aí, né? Então, é diferente. Então, as pessoas confundem quando fala do sonâmbulo, né? Aquele do que está dormindo e acorda, né? Que a gente vê nos filmes e nos desenhos, do sonambulismo como uma atividade mediúnica. Muito bem irmão colocado. Que ele jogava a bola durante o sono, ele ficava gritando, toca a bola. Tem muita gente que fala, eu né? também com sonâmbulo. Muita gente ainda adulto fala, dormindo, se movimenta, chuta a esposa. Alguns dão uma aproveitadinha, né? Mas o que eu quero completar o que você disse é que, sim, existe mesmo uma diferença entre o sonambulismo e o estado sonambúlico. Então, existe essa confusão na mente humana de achar que um estado sonambúlico de transe vai te transformar em sonâmbulo e você vai sair à noite andando pela casa. Não tem nada a ver. As palavras são parecidas, mas são coisas distintas, como a amiga falou. Pelo WhatsApp, a Elaine Stroder, da Vila Carrão, ela diz: bom dia, André Luiz fala sobre hipnose no livro Mecanismo da Mediunidade. O comandante Edgar Armon também falou em um dos seus livros. Marizil, da Casa Verde: bom dia a todos, gratidão por abordarem este assunto que amo. Sou pesquisadora do assunto, mas não sou doutora em nada. Amo esse assunto. O fato de sonhar e não lembrar do sonho, isso não quer dizer que naquela noite não houve desdobramento? Sinto que estou em algum lugar sempre, mas não lembro de sonhos. E por esses dias tive uma espécie de regressão de vidas passadas. É possível isso? É possível, Edson? Mesmo que você não lembra do sonho, o espírito se emancipa do corpo. Tem um capítulo inteiro também lá no Livro dos Médiuns tratando desse tema, tá? Isso tem muito a ver com a sua capacidade de expansão perispiritual no desprendimento, tá? E o quanto que a tua mente consciente influencia também no regresso, tá? Porque se ela parasse para pensar, por exemplo, e ela começasse a tomar o hábito lá de ficar anotando, né, logo que acorda algumas coisas, porque o que acontece? Logo que você acorda, você ainda retém alguma coisa. O problema é que você depois acaba se envolvendo no dia a dia e muitas das coisas que você vivenciou, né, nesse seu desprendimento à noite, acaba se perdendo. Tem um nome científico para isso. Tem? É quebra de estado. Tá aí. Quebra de estado. Quebrou o estado e aí a pessoa não lembra mais. E também tem a ver, Cláudio, com essa intensidade mediúnica. Vou chamar de intensidade mediúnica, porque a mediunidade você tem lá, algumas pessoas já até estudam o assunto, né? Você tem a mecânica, a mecânica intuitiva, né? Isso nada mais tem a ver do que a capacidade dessa expansão perispiritual. Ou seja, da capacidade que o espírito tem de se distanciar o máximo possível e deixar o seu corpo físico, que é a mente consciente, no campo que ele está falando, à disposição do espírito que vai se manifestar. Estou falando no campo mediúnico, tá? Tem a ver também com desprendimento, ou seja, a capacidade que você tem de se distanciar e não se deixar influenciar pelo campo mental quando você acorda. Não sei se eu falei, ficou meio confuso, mas tem a ver com isso. Então, tem coisas que você vai reler, vai lembrar sim, e tem coisas que não. Até onde eu sei, se é necessário que você lembre por alguma razão, aquilo é importante para você, né? Você mesmo vai fazer um processo de intensificar, né? De intensificar, né, no seu retorno, para que você conscientemente lembre. Para que você possa utilizar a seu favor também. Isso, né? isso. Tem uma coisa importante de se falar aí, é que nós entramos, todos nós temos a capacidade de entrar em vários níveis de transe. Hipnoidal, leve, médio, profundo, sonambúlico. Quando nós entramos num transe profundo, nós temos amnésia do que aconteceu. Nós não nos lembramos aquilo que passamos. E esse sono pesado que a gente acorda e fala, nossa, não lembro de nada. Né? Então, não lembro de nada. Entrei nesse estado de transe profundo, então não lembro de nada quando eu acordei. Nossa, não lembro de nada. E às vezes a gente lembra de coisas desconexas que não tem nada a ver. Aí é uma limpeza da sua psique. A gente fala que os sonhos são como um ladrãozinho da caixa d'água. Só quem é da minha idade para trás que vai lembrar que existia um ladrãozinho que escapava a caixa d'água para avisar que a caixa d'água estava cheia, né?
escorria água no quintal, a mamãe dizia, vai fechar o registro, ó o ladrão, né? A água escorrendo. E os sonhos servem como isso, como uma limpeza da nossa psique também. Então, quando a gente está lá trabalhando, às vezes uma parte da gente está limpando a psique aqui, e é disso que eu lembro. Eu nem lembro daquele sonho que eu tive, tão especial, daquele trabalho tão especial que eu fiz, né? Agora, a Maria Isilda tocou num outro assunto. Ela disse que ela teve uma regressão espontânea. Vamos tocar nesse assunto, a gente precisa fazer um intervalo. Tem perguntas sobre ansiedade também, e tem o pessoal querendo o seu contato aí para saber mais. Vamos dar o contato, vamos colocar aí na tela. Depois do intervalo a gente volta a falar aí sobre hipnose clínica. Até já. Vamos voltar à pergunta da Maria Isilda, que é da Casa Verde. Aí ela diz que além da questão do desdobramento, ela teve uma regressão de vida, uma espécie, ela fala, né, de regressão de vidas passadas por estes dias. Aí ela pergunta se é possível isso. Isso é possível. O que nós precisamos entender é que, bom, então estamos aqui, vamos falar da doutrina espírita. Quando nós nascemos, vem o esquecimento. Por algum motivo vem esse esquecimento. Deus é muito sábio. Então eu falo que quando a gente vai fazer uma regressão proposital, a gente quer fazer prova com consulta, quer viver nessa vida aqui consultando lá para não errar, né? Eu brinco sempre. Falo, prova com consulta? Você veio aqui porque quer fazer prova com consulta? Porém, Maria Isilda, não é impossível que se acesse vidas passadas, mas eu penso que a espiritualidade nos permite isso para estudo. Então, para confirmação, para estudo. Então, não me entenda mal, não estou dizendo que você não possa ter tido. Não tem como dizer se foi ou não. Eu posso supor que a sua mente também criou uma metáfora e para te trazer um entendimento. Posso supor também que você teve um vislumbre de algo que precisa ser melhorado. E eu acho isso incrível, porque se você usar isso a seu favor, querida, você pode acessar curas incríveis. Porém, nós temos que tomar cuidado com o tema regressão, visto que se fosse fácil assim, eu colocar alguém em transe e levar as pessoas todas para conhecer uma vida passada, perderia-se o propósito de que quando nascemos, somos do esquecimento, né? Somos brindados com o esquecimento. É um presente. É um presente para que a gente possa viver uma nova vida e criar uma nova história, ter novos aprendizados e novo desenvolvimento. Então, eu aceito que a gente possa acessar vidas passadas cientificamente por conta do estudo, quando a espiritualidade permite, mas eu não acho que uma terapia de vidas passadas está relacionado a você ter esse tipo de regressão espontânea. Está muito mais relacionado a como a sua mente enxerga as coisas. E aí ela traz para você como uma grande história que pode ser real e não, né? Vai depender muito de estudos e de descobertas. Nós já estudamos vários casos de regressão de vidas passadas na Europa, e muitos deles que, assim, tinha-se certeza que era. Aí descobriu-se que não era, que a mente da pessoa estava influenciada por filmes antigos, por coisas que tinha visto. Ao mesmo tempo, outros casos já foram comprovados. E isso, a gente entende aí e observa a permissividade, então, da espiritualidade para aquele contexto, tá? Agora, imagine, Maria Isilda, se a espiritualidade te permitiu. Que delícia você usar isso a seu favor para a sua cura. Posso fazer uma observação dentro do que a Inês está falando? Não sei se ela conhece a Edith Fiore. Tem relatos da Edith Fiore, que é a médica americana, que ela começou a aplicar a terapia, né, em pacientes. Primeiro foi acidentalmente, depois ela começou a aplicar. Mas ao longo do tempo, ela foi percebendo que boa parte dos pacientes, o problema não era relativo a uma... Ele não estava apresentando, na verdade, uma questão da vida passada. Era espíritos influenciando. Ou seja, então ela descobriu o processo que ela chama de possessão espiritual, né? Ela deu esse nome. Mas que, na verdade, a pessoa estava sendo influenciada por entidades.
que estavam presentes assim na então, sua... como se ela lembrasse daquela, na verdade, de algo daquela não tinha entidade. Nada a ver com o passado dela, e sim com... Interessante isso. E isso ela descobriu através de 10 anos, mais de 10 anos ali de estudo. De estudos. Tá? A regressão espontânea, como a Maria Isilda relata, ela é uma abreação do transe. Ela pode ser uma regressão de vivências agora, viver de quando eu era criança, de eu me lembrar de algo. E eu posso ter um vislumbre também de algo mais. Por isso que eu venho com essa coisa da metáfora, porque a gente realmente não sabe. Não tem como comprovar isso, Marisilda. É uma pena, mas não tem como comprovar ainda. E não pode banalizar, né? Não, nem devemos. A coisa é séria. Nem devemos. Por isso que eu gosto tanto de citar essa coisa da metáfora, porque eu acho que é muito mais uma metáfora da nossa vida, daquilo que nós precisamos melhorar. Então eu enxergo o que eu quero melhorar, mas é muito difícil eu dizer, né, que eu sou uma abusadora. Então é mais fácil eu dizer que fui uma abusadora na vida passada e me consertar agora. É difícil, né? Encarar os nossos... Muito difícil encarar, mas todos nós temos nossas várias partes psicológicas. Todos nós. Não se assuste, ouvinte, mas você também tem uma parte psicológica abusadora. Em algum momento ali da vida você usou, às vezes quando é criança, às vezes depois de adulto traz isso. E Freud estudou isso. Quando você fala de Charcot aí... Charcot trouxe a hipnose e Freud foi estudar. É daí que nasceu o advento da psicanálise e do estudo da mente, né? Porque Freud não queria estudar essa parte espiritual, ele queria ir mais para uma parte científica, então ele criou uma técnica que hoje é muito reconhecida, né? A psicanálise é uma excelente técnica. Sim. Valeu, Maria Isilda, pelo contato. A Jaqueline da Moca mandou uma pergunta aqui sobre um outro tema, Jaqueline. A gente vai abordar na semana que vem, tá? Durante o Manhã Boa Nova, terça ou quarta-feira, a gente vai colocar o seu tema aí para nossa equipe. O pessoal está perguntando aí como entrar em contato com a Inês Marcel. Eu tenho um site, www.auroravita.com.br, e nós temos também, claro, o WhatsApp, né? 011 São Paulo 993-350-197. Esse número de WhatsApp você pode falar com a minha equipe e você também pode se inscrever para uma lista de transmissão, enviando a palavra motivacional. Você envia a palavra motivacional e aí a minha equipe te avisa, você está inscrito na lista. E todos os dias você recebe uma mensagem minha, um áudio, uma dica de hipnose, uma dica de como melhorar a vida. Então, fica lá, fica a dica para você, se inscreva na nossa lista de transmissão, 011 993 350 197.